Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos e este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito de namoro e noivado cristão. Esse vídeo estará dividido em duas partes, por isso requer que você esteja atento ao conteúdo deste assunto e a continuidade dele num tópico mais agravado nós estaremos fazendo numa segunda parte. Então vamos ao nosso vídeo. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que a Bíblia não registra a respeito de namoro. A Bíblia não tem registros a respeito disso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Está certo? Naquela época havia, na verdade, a questão do relacionamento, do casamento era feito através do arranjo dos pais. Os pais arrumavam as pretendentes para seus filhos. Isso aconteceu com Rebeca de Isaac, lembra? Você vai ver a respeito disso no livro de Gênesis, no capítulo 20, no versículos 1 a 14. A apresentação dos jovens um ao outro e o pagamento dos dotes já era a garantia de que eles iriam se casar, mas até a data do acontecimento, ou seja, do casamento, não havia relações sexuais entre os dois. O Ocidente, por sua vez, eles inventaram então o namoro. O namoro criado pelo Ocidente, a própria pessoa interessada arruma aquele que haverá de ser, o seu parceiro, e com o beneplácito, ou seja, com o apoio dos pais, com o consentimento dos pais e sobre os olhares destes, os dois passavam então a ter o relacionamento de compromisso de namoro. Após o namoro vinha o noivado e finalmente o casamento. Tá bom? Irmãos, não é possível nós falarmos a respeito de namoro e noivado cristãos sem antes nós falarmos a respeito, sem tratarmos, na verdade, dos fundamentos da nossa sociedade atual. Então nós sabemos que o ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Podemos dizer que essa vivência em sociedade faz com que ele vá adquirindo constantes aprendizados, e esse aprendizado ele é cíclico. E daí vem aquela célebre frase que diz que o homem é produto do meio. Nós temos presenciado inúmeras mudanças na nossa sociedade e podemos aqui citar algumas, tá? A qualidade do ensino nas escolas sob o prisma da doutrinação, que traz consigo a quebra dos princípios familiares, a naturalização da sexualização desde a criança aos jovens, como se isso fosse algo simples e normal, a banalização dos valores morais nas letras das músicas que depreciam as mulheres, as danças despudoradas, novelas e programas de televisão que passam a imagem de que a traição, o adultério ou, agora como é chamado, o talarico, é algo normal. Contudo, a Bíblia diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E diga-se de passagem, esses pecados eram pecados para a morte, porque todo aquele que era pego em adultério era colocado para fora do arraial e apedrejado até a morte. E está lá escrito que não vão herdar o reino de Deus o que tais coisas praticam. Você vai poder confirmar isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Também em Efésios, capítulo 5, versículo 5. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Nós temos visto também a vulgarização e o despudor das vestes femininas, que contrariam o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que fala sobre as vestes decentes da mulher. Nós temos ainda algo chamado de relativização. A relativização diz que o pecado é pecado, mas a depender do ponto de vista. Depende de quem está olhando. Depende de quem vê e como vê. Aí isso pode ser ou não pecado.
né, a depender da forma como se está vendo. Assim, dessa forma, mantém-se aqueles sob a rédea do pecado constante e busca-se minimizar as consequências do pecado na vida da pessoa. Até porque quem pratica relativização, na verdade, não está bem fundamentado ou nada fundamentado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Tá? O uso das redes sociais, irmãos, o uso das redes sociais e a facilidade de acesso a conteúdos pornográficos. Hoje, quem é que não tem essa facilidade de acessar as redes sociais e está vendo aquilo que quer, o que deseja, que bem quer, na hora que bem quer, no lugar onde que bem quer? Então todos têm, não é? Há algum tempo atrás isso não era possível, não é? A imperícia dos pais por falta de habilidade em manusear eletrônicos, smartphones e computadores dos seus filhos. E se o fizer, vem a alegação de invasão de privacidade. É o que está sendo colocado. Assim, quando se alega a invasão de privacidade, isso quer dizer este é o poder que o Estado está tentando em controlar e governar seus filhos. Mas não vem ao caso agora, porque não é esse o nosso tema, isso fica para uma próxima oportunidade. Mas quando se alega a invasão de privacidade dos pais para com os filhos, isso na verdade é para fazê-los continuar no seu caminho de perdição, para que os pais não possam impedir e supervisionar isso. O emprego de adjetivos e vocabulários de pouco conteúdo, né? Pouca aproximação e manutenção de diálogo com os pais, né? Tendo em vista a falta de conexão entre entendimento dos assuntos e pensamentos divergentes. Por quê? Porque são gerações diferentes. E a maior parte dessas duas gerações, pai e filhos, uma boa parte, elas não têm assim essa maturidade, essa profundidade. Você pode ver isso, que sabe muito bem que naquele meio em que você vive, poucos pais têm acessibilidade ou domínio e controle de equipamentos eletrônicos dos seus filhos, não é? Para saber dominar, rastrear por onde ele está passando, ou mesmo do assunto que ele está falando, ele está entendendo. Não é? Mudam-se os termos das coisas, como falei há pouco instante, não é? O que é adultério, talarico, traição, talarico, entendeu? E muitas pessoas não fazem ideia do que vem a ser. Muda-se o rótulo, porém o veneno continua o mesmo perante o Senhor. A secularização da igreja, tá? A secularização da igreja, que é a invasão dos costumes do mundo, né, dentro da igreja, fazendo até mesmo a ordem do culto mudar. Hoje praticamente se fala aquilo que a igreja quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. Então são mudanças e mais mudanças que vão acontecendo, que nós precisamos, na verdade, estar atento. Então esses e outros fenômenos, tá, que se fôssemos listar todos eles aqui, não possibilitaria nós sequer entrarmos nos assuntos que nos interessam. Porém, todos esses fatores é essencial que nós abordemos aqui, entende? Porque todos esses fatores juntos, na verdade, eles formam a receita certa. É como um petardo, um explosivo programado, entende? Um explosivo programado, ele detona lá na frente. Então, essa receita de todos esses procedimentos que nós estamos vendo é o essencial para que nós não tenhamos assim casamentos duradouros, porque eles estão degradando os valores éticos, os valores morais, os valores cristãos. E isso, na verdade, aquilo que é praticado na sociedade é reflexo do que nós estamos vivendo nas famílias e vice-versa. Correto? O retrato da sociedade é o retrato do que se vê nas famílias de hoje. E é exatamente no meio dessa sociedade que nós estamos falando aqui, com costumes outros distorcidos, entendimentos distorcidos, conceitos éticos, morais, valores, né, cristãos, né, e sociais degradados, de onde você vai procurar e vai tirar aquele ou aquela que deverá ser o seu parceiro para o namoro e para
o possível noivado e, quiçá, o casamento mais adiante. Desta forma, o que hoje nós dispomos, não é isso? É como eu acabei de dizer, famílias transformadas. Famílias totalmente transformadas pela evolução. A evolução não para melhor, mas na verdade é uma involução da sociedade. E essa sociedade, como eu acabei de dizer, é exatamente o reflexo do que nós temos na família. Nós temos, irmãos, jovens cristãos que, embora convertidos, eles não têm hábito de examinar as Escrituras, de ler constantemente as Escrituras, porque a maioria dos brasileiros também não tem esse hábito de leitura. E por essa razão, normalmente desprovida de conduta, de conformidade com o que manda a palavra de Deus, né? No que tange ao exercício da vigilância, da santificação, da observância contra as tentações e as investidas do maligno, bem como ele não tem noção aprofundada em temer ou mesmo em desagradar a Deus. Irmãos, se a sociedade não tem um hábito de leitura, você pode observar que também dentro da igreja não existe as pessoas que têm o hábito constante da leitura, de pegar a Escritura Sagrada e examinar assim, de Mateus, vai para Apocalipse, de Mateus para Apocalipse, depois vem de Gênesis para Malaquias e continuar para o resto da vida, porque afinal de contas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, não é isso? Então como que nós vamos escolher varões e varoas de Deus, homens e mulheres, jovens, né, que tenha aquele afinco com a palavra, se nós, quando estamos vindo do mundo para encontrar-se e aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, nós não mudamos os nossos hábitos, nós continuamos, nós vamos para a igreja, nós assistimos o culto, participamos do culto, mas nós não temos aquela fidelidade em dedicação, né, de examinar constantemente a palavra, na observância de que na verdade nós vamos consertar e mudar os hábitos que na verdade são desagradáveis ao Senhor, entende? Então tudo isso é o que nós vamos estar saindo para ir buscar, para ser a companheira, o companheiro do qual nós pretendemos nos relacionar no namoro. É preciso entender que esse conjunto multifatorial de degradação dos valores éticos e morais mantém jovens sempre em condições de frequentes deslizes na relação íntima entre os dois. Existem alguns casos que a família, né, se digna a aceitar, né, esses jovens a viverem mantendo uma vida de relacionamento íntimo. A esta conduta, irmãos, eles dizem que esses jovens estão ficando. Isso. Em outros termos também, eles dizem que são namoridos. Exatamente, namoridos. Contudo, a Bíblia, a isso, chama de fornicação. Exatamente. Fornicação, tá? Que é o ato sexual realizado entre pessoas que não são casadas. O pecado da luxúria, o pecado da carne. Irmãos, não fiquemos confundidos, tá bom? A palavra luxúria é decorrente do sexo ilícito, da pessoa que está realizando o sexo fora do casamento, ou ainda que dentro do casamento, o sexo irrefreado, o sexo com inobservância aos procedimentos da palavra de Deus. Isso é luxúria. Não confunda luxúria com luxaria. A palavra luxaria, ela decorre de muito luxo. Luxaria fala a respeito de quando tudo é muito luxuoso. A pessoa vive na luxaria, tá bom? Então, nós não devemos ficar confundidos. Essa relação sexual ilícita entre os jovens namorados faz com que ambos fiquem embriagados pela paixão, que é um sentimento efusivo. A paixão é um sentimento efusivo, abrasador, tá certo? Abrasador, que é tornar em brasa, pega fogo, por causa da atração sexual de um pelo outro. Assim, dessa forma, irmãos, eles não conseguem discernir se o sentimento que os une é realmente de amor ou paixão.
E diante desse quadro, irmão, o casal fica desprovido de poder entender a capacidade dessa relação vir a dar ou não certo. Porque se os dois estão abrasando, né, se os dois estão ali na intimidade, né, sexual, ali a paixão ela é efusiva, ela é fervorosa, ela lhe impede, na verdade, de raciocinar e verificar tudo aquilo que você precisa para que a sua relação lá na frente seja uma relação acertada. Se faz necessário lembrar, irmão, que a relação que começa com a quebra de princípios de obediência à palavra de Deus, ela tem forte probabilidade de não dar certo. Por essa relação está fundamentada em cima de uma proibição que diz que nós não devemos defraudar um ao outro. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 19. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, para evitar que esse vídeo fique muito longo, nós estaremos encerrando, não é? Eu recomendo que você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho na posição todas, para que você receba a publicação do próximo vídeo. Eu estarei colocando, o próximo vídeo nós estaremos falando a respeito de os sinais de divórcios que acontece dentro do seu namoro e noivado, para que você esteja atento os sinais que o divórcio está dando desde já no seu namoro, para que você fique alerta para esses detalhes, tá? Eu vou colocar aqui, você vai receber aí no final do vídeo a dica do canal. Eu vou colocar um livro que você deverá conhecer, um livro muito bom, inclusive para melhorar no seu relacionamento, no seu namoro, para que você possa se aperfeiçoar na sua condução de relacionamento, de namoro e noivado, tá ok? Até a próxima oportunidade. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você veja que precisam também ouvir essa mensagem, tá ok? Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos que concordam dizem amém. Deus continue te abençoando e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.